Graça e paz, meus amigos, meus amados irmãos. Chegamos na nossa última lição deste trimestre. Eu venho agradecer a todos por ter me acompanhado, por você ter inscrito no canal. Muito obrigado, só faz crescer a palavra de Deus a cada dia. Tá bom? Então, continue assistindo às aulas. Vamos alavancar para que o evangelho ele seja propagado, ele seja estudado de uma forma eficaz neste mundo que está tão difícil servir a Deus. Lição de número 13. A multiforme sabedoria de Deus, a última aula deste trimestre. E no final da aula eu vou mostrar para você, tá bom? Vou mostrar logo agora a revista da CPAD, a nova revista, vai ser essa aqui, ó. O assunto será o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, tá? Vamos falar sobre a ascensão de Salomão, é a construção do templo, que será a nossa primeira aula. E com relação a este assunto, meus queridos, eu vou postar também, dentro de alguns dias, esse estudo aqui, falando sobre o templo, o estudo do tabernáculo, os objetos, peça por peça, como se dá essa identificação linkando a Jesus Cristo. Então não perca esse estudo, eu também irei lançar para você possa entender melhor esse tabernáculo, as peças, tá? Os móveis. Tá bom, meus queridos? Já que nós vamos falar de Salomão e a construção do templo, nós vamos falar como se iniciou, tá? As peças por peças, o altar de bronze, nós vamos falar sobre o lugar santo, o lugar santíssimo, então não perca. Tá bom? E assim nós vamos entrar na lição do terceiro trimestre, você tendo esse conhecimento. Nós vamos falar depois sobre Eliseu, Elias, sobre os reis, tá? Então vamos iniciar a nossa lição, a multiforme sabedoria de Deus. Meus amados, vamos aqui para o nosso texto áureo. Antes, vamos traçar um resumo. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre esses dons espirituais, tá? Os dons espirituais ministeriais, que eles são diversos, como nós aprendemos na aula. Eu vou explicar para você o significado dessa multiforme sabedoria de Deus. Tem muita gente que não entende, afinal, o que é essa multiforme? Como a gente manter em vigilância? Você que tem algum dom, você é o despenseiro de administrar com fidelidade esse dom. Você precisa ter o amor, você precisa ter o fruto do Espírito Santo. E lembrando, os dons cessam, mas o fruto não. Mas como nós estamos fazendo a obra de Deus aqui na terra, Deus nos concedeu, foi uma dádiva, é um presente de fazer a obra de Deus aqui na terra. Então não perca esse dom, mas os dons cessam. O fruto do Espírito não cessa, tá bom? Vamos lá então, a multiforme sabedoria de Deus. O nosso texto áureo vai nos dizer: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo
pela Igreja de Cristo. Vai além da compreensão humana. Essa multiforme sabedoria de Deus é incompreensível. Nós não podemos entender essa sabedoria de Deus, como Deus ele age em nossas vidas. Nós sabemos que ele faz, mas da forma nós não podemos entender. Ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Nós, com a nossa mente limitada, nós somos impossíveis de entender esse mover de Deus. O nosso texto áureo está em Efésios, está na carta de Pedro, tá bom? Carta aos Efésios e carta de Pedro. Você que não tem a revista, pode me acompanhar na tela. Esta é a revista física do jeito que ela é, tá bom? Vamos lá. Efésios 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios. Está falando do apóstolo Paulo. Por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Imagine, vamos lá. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Você já parou para pensar neste versículo? O mínimo, Paulo, ele se diz, o mínimo a mim, o mínimo de todos os santos, foi dada por anunciar o evangelho, por anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha a responsabilidade, olha essas riquezas que nós não entendemos. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto, que tudo criou para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. O que é, meus amados, essa multiforme sabedoria de Deus, tá? Essa multiforme que Deus ele disponibilizou ao seu povo foi dons, os nossos dons, como nós estudamos nas aulas atrás, dons de revelação, dons de poder, dons de expressão, dons ministeriais. Deus age na vida, Deus age aqui na terra, através dos dons, através dessa multiforme sabedoria de Deus. Deus age de diversos modos. Deus age de variedade, uma multiplicidade. Tá bom? Deus não age só de uma forma, pronto, acabou. Não é assim que Deus age. Deus ele tem uma variedade no agir dele. Tá ok? Continuando. Primeira carta de Pedro 4. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigie. E o ponto que eu quero destacar aqui. Cada um administra aos outros o dom que como recebeu. Cada um administra aos outros esse dom que recebeu. Como que? Despenseiros da multiforme graça de Deus. Então o dispenseiro, ele cuida desse dom. Então cuide do dom que você tem aí. Cuide desse dom para que possa agir em você essa multiforme graça de Deus. Vamos para o nosso objetivo geral, que é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos bons despenseiros do ministério divino e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito.
A nossa introdução. O Altíssimo revelou para a Igreja o mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o povo usando seus santos, apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a uniforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Tópico de número 1. Os dons espirituais e ministeriais. Nós já vimos na aula passada sobre esses dons espirituais e ministeriais. E com relação a essa introdução ao tópico 1, independente de classes de cor, raça, irmãos, Deus vai agir, Cristo, essa multiforme sabedoria, ela se manifestou a qualquer tipo de pessoa, em pessoas simples. Ah, mas é só em pessoa simples? Não, em qualquer tipo de pessoa. Às vezes uma pessoa possa estar lendo essa lição agora e pode se sentir excluído. Não só a pessoa, às vezes só a pessoa simples, pessoa humilde, não, a qualquer tipo de pessoa. São pessoas simples como eu e você, quer dizer ao ser humano, meus queridos. Essa multiforme graça de Deus, essa multiforme sabedoria é para todos. São aquelas pessoas que têm uma vida com Cristo Jesus. E os dons espirituais e ministeriais. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, 8, 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há dons espirituais noutras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores. Meus amados, como nós aprendemos, tá? Nas lições anteriores, nós temos esses dons de revelação, nós temos esses dons de poder, dons de expressão, dons ministeriais. Logo em seguida, eu vou mostrar um gráfico, tá? Linkando com esse tópico de número 1. Tá? Guarde esse tópico de número 1. Tá? Esses dons espirituais e ministeriais, tá? Eles são diversos. E tem um quadrinho lá que eu vou explicar e você vai entender melhor. Visto que foi dado essas aulas anteriores. Você que não viu, é apenas um resumo. Tá? Nós temos os dons de serviço, nós temos os dons ministeriais, nós temos os dons espirituais. Apenas é uma classificação, é um estudo para poder ajudar, tá? a entender, ajudar a estudar a Bíblia de uma forma mais eficaz. E eles são amplos. Vamos lá. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. O que quer dizer isso, Fabrício? Até agora eu não entendi o que essa multiforme sabedoria de Deus. Meus queridos, é quando Deus age de várias maneiras, de diversos modos, ela é multiforme e plural. Deus age e nós não entendemos essas riquezas incompreensíveis de Cristo. Deus ele vai agir, tá? De variedade de modos, de várias maneiras, tá bom? Então ela é multiforme e plural. Você precisa trazer
para os seus alunos essa multiforme sabedoria de Deus. Assim como nós lemos nos versículos bíblicos, às vezes passa despercebido e nós não entendemos. Essa multiforme sabedoria de Deus. Tá bom, é multiforme. Não, meus queridos. Essa multiforme sabedoria de Deus é quando Deus age. Deus age de diversos modos, tá bom? Continuando. Dádiva do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho são: nós temos a dádiva do amor, que este amor, Deus, nós podemos ver em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a dádiva do amor. Nós temos a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Lembrando que você que não segue a Cristo, você que não tem Cristo em suas vidas, não aceitou verdadeiramente a Cristo, você é criatura. A partir do momento que você tem uma comunhão com Cristo Jesus, que você tem uma comunhão com os irmãos, você é chamado de filho de Deus. E o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. E todo ser humano pode ter a esperança da salvação eterna, mas de salvação agora também. Ou seja, quem está em Cristo é uma nova criatura. E o resultado disto é que ele faz tudo em nossas vidas. E essa dádiva, meus queridos, nós temos essa dádiva do Pai, nós temos três: a dádiva do amor, conforme diz o comentarista, a dádiva da filiação e a dádiva e o ministério da reconciliação, dando oportunidade que todo ser humano tem a esperança dessa salvação eterna. Tópico de número 2. Bons dispenseiros dos mistérios divinos, com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo ele destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Por isso ele recomenda que o obreiro, meus amados, ele não seja dado ao vinho, é aquele obreiro que não traz confusão. Então, esse despenseiro, quando ele tem um cargo na igreja, ele tem que cuidar desse cargo também. Ele tem que saber, principalmente ao episcopado, presbítero e pastor, eles têm que ser aptos a ensinar. Aquele candidato que ele já chega a presbítero, ele tem esse chamado de Deus, ele tem que ser automaticamente apto a ensinar, tá bom? Nós já vimos na aula passada falando sobre anciões, presbíteros, pastores. Continuando. Amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sem amor, meus queridos, sem amor é complicado servir a Cristo, porque você não vai ter o cuidado com as pessoas. Sem amor,
como que você vai fazer a obra de Deus. Olha como que a igreja de Corinto era. Ela tinha um dom? Tinha. Mas tinha amor? Não. Por causa disso que Paulo, ele trata do amor naquela igreja. Então você pode ter dom sem ter amor. Tá? Apenas frisando isso aqui. Por isso, não se engane por aquela pessoa que tem um dom. Mas o que vai nos dizer sobre aquela pessoa que tem dom? A vida diária dela. Ser crente na igreja? Todos são, todo mundo sentadinho, quietinho. Mas como é aquela pessoa fora da igreja? Ela não diz palavrão? Ela anda, ela fala de acordo com um cristão? Ela age de acordo como um cristão? Ela tem paciência? Ela tem longanimidade? Ela tem o fruto do Espírito? Isso irá caracterizar um verdadeiro cristão. E logo abaixo vai dizer: isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor hebreu faz a todos os crentes. Então, o que eu convido a você é: ame as pessoas, que eu estou falando no sentido de amar, de ajudar, de acolher, de falar palavras de motivação para as pessoas, tá? É isso que é você amar, você cuidar do seu próximo. O despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo deve ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre os outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então você que recebeu esse dom, cuide desse dom. Você tem que cuidar desse dom. Ah, mas irmão Fabrício, como que eu vou cuidar dele? Você vai ler a palavra de Deus, você vai orar, você vai se fortificar em Cristo Jesus, você vai pensar nas coisas do alto e deixar as coisas da carne de lado, pois o pensamento, há uma batalha entre carne e espírito. Se você for guiado pela carne, você vai pensar mais nas coisas da carne, mas se você pensar no alto, você vai ser espiritual, você vai viver uma vida com Cristo Jesus. Então eu te convido, pense nas coisas do alto, pense em coisas espirituais. Tá bom, meus queridos? E linkando o tópico de número 1 para vocês, conforme eu disse, os dons eles são diversos aqui, ó, nessa passagem. Tá? Nós temos essa classificação em Romanos, Coríntios, 1 Pedro. E esse quadrinho aqui, ele exemplifica muito bem esses dons espirituais e ministeriais. Nós temos o dom de revelação, que é classificado em palavras de sabedoria, de ciência, discernimento de espírito. O dom de poder, que é o dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, dom de expressão, que é o dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Todos esses dons nós já estudamos detalhadamente. Você que não assistiu, assista os vídeos anteriores, tá bom? Vamos continuar com a nossa lição. E por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. E um resumo da síntese desse tópico 2 vai nos dizer: os bons dispenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. É viver uma vida fiel a Cristo Jesus. Os dons espirituais, entramos no nosso tópico 3, e o fruto do Espírito. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito e curar enfermidades. Nós estamos vendo um decréscimo, nós estamos vendo essa onda de frieza que está acontecendo nas igrejas. Mas irmão Fabrício, mas as igrejas estão inchadas. Estão inchadas. Mas as igrejas estão inchadas. Tem um grande número de pessoas, mas muitas das pessoas só querem cura, só querem aquele momento e depois esquece de viver uma vida com Deus. Esta que é a realidade, é isto que está acontecendo nos nossos dias. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que viver em Cristo continuamente, não deixar os problemas da vida te atrapalhar. Pelo contrário, meus queridos, os problemas que nós passamos são provas para que nós possamos crescer mais em Cristo Jesus. Vá na igreja, você recebeu a cura, você recebeu sua bênção, você faz parte de um culto no lar. Se você recebeu essa bênção, continue andando com Cristo. Não vá por interesse, tá bom? Leia a palavra e viva uma vida dessa maneira. Os dons espirituais e o amor cristão. Vou abaixar mais um pouco. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Lembrando aqui, meus queridos, você vai me perguntar: irmão Fabrício, eu vou buscar os melhores dons. Vamos lá, vou explicar. No original diz. Eu não vou dizer, o que no grego diz, Não, essa linguagem da escola dominical precisa ser uma linguagem simples para os seus alunos. Ainda mais para essa aula do YouTube. É uma linguagem simples. Os melhores dons, o que quer dizer isso em grego? Quer dizer, são os dons mais úteis para a igreja, são os dons mais úteis para ajudar o próximo. Deus, ele concede esse dom para que você possa pensar no próximo, não é em você não, tá? Se engane que é para você, é para Deus te dar essa dádiva, esse dom, esse presente para ajudar o próximo. Então esses melhores dons são esses dons úteis para a Igreja de Cristo Jesus. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor está entre os assuntos espirituais, né? Está entre o capítulo 12 e 14, tá? Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando: sem o amor nada adianta tê-los. Sem o amor, meu querido, você tem um dom, como diz no capítulo de número 13 aos Coríntios, você é apenas um sino que ressoa. Sem amor, você usa o dom de uma forma barulhenta. Você é um crente que só faz barulho para Deus.
você só faz barulho, faz aquele movimento. Sem amor, você não é nada para Deus. E por causa disso que Deus disse, Ele vai separar os para a direita e os para a esquerda. Vai ter uma separação da esquerda para a direita. Vai chegar aquele dia. Como que você usou esse dom? Eu finalizo essa aula como que é uma conscientização, mas como que você está usando essa multiforme sabedoria de Deus? Como que você está usando esse dom? Você está tendo amor com esse dom? Você está tendo esse dom para se engrandecer? Ou você recebeu esse dom que Deus deu para ajudar o próximo? Faça essa análise, por favor. Faça essa análise e assim você mude o seu pensamento, caso esteja pensando que o dom é para te engrandecer. E com certeza Deus, Ele irá te usar, Ele irá te modificar, um agir correto desse dom que Deus te deu. Ele não é seu. E essa necessidade do fruto do Espírito, uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. O amor é o que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja. E eu finalizo, meus amados, essa aula que o amor, ele é sofredor. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Ele não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita e não suspeita mal. Tá bom? Não poderíamos encerrar este trimestre, essa lição, com essa maravilhosa aula falando do amor. E a nossa conclusão, a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, tá? Pois sem amor não adianta possuir esses dons. E eu quero colocar aqui para encerrar uma recomendação para pastores. Opa, fugiu aqui. Para uma recomendação para pastores e para a igreja. Está na primeira carta ao Timóteo e na segunda carta ao Timóteo, tá bom? Que vai dizer: eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Evite as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prossegue cada vez mais para a impiedade. Tá bom, meus queridos? Analise esses versículos, reflitam, faça uma reflexão sobre esses versículos e nós entraremos nessa lição do terceiro trimestre falando sobre essa infidelidade de Israel, tá? Israel em meio à infidelidade da nação. Muito obrigado, meus queridos. Volto na próxima aula, mas antes,
confira aí o estudo sobre tabernáculo, peça por peça. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.